O silêncio no labirinto tinha um peso antigo, uma promessa fria que apertava seu peito antes mesmo de seus olhos se abrirem completamente. Você despertou com um calor seco, invadindo suas pálpebras pesadas. O chão de areia fria e áspera tocando seus pés descalços. O sol pálido atravessava uma fresta estreita, desenhando sombras cansadas nas paredes ásperas de pedra. Sombras que pareciam sussurrar histórias esquecidas, quase apagadas pelo tempo. O ar estava imóvel, carregado com o cheiro opressor de mofo misturado à poeira antiga, que flutuava silenciosa, como se cada partícula carregasse o peso de eras esquecidas. Você sentiu a rugosidade crua da pedra sob a pele dos dedos, passando lentamente pela superfície irregular, enquanto tentava compreender o espaço que te cercava. O eco distante, quase imperceptível, do arrastar constante dos seus pés sobre o chão irregular, acompanhava o ritmo monótono dos seus movimentos, tão lento e pesado que a cada passo parecia desistir de continuar. Se hoje perder a internet já é um tormento que consome minutos valiosos, tente imaginar um deserto de pedra onde até o silêncio parecia pesado demais para suportar. Uma prisão sem sinal, sem comunicação, onde a saudade do mundo exterior se tornou uma sombra persistente em sua mente. Você percebeu que precisava avançar, mesmo que o silêncio congelante e o calor sufocante transformassem cada passo em um esforço repetitivo e cansativo. O gesto de sentir a textura das paredes, de contar discretamente as marcas desgastadas da pedra, virou uma rotina que lhe tomava o tempo como um rio que não para. Seus dedos voltavam compulsivamente para uma fissura na muralha, explorando a friagem e a aspereza do material antigo, a poeira escurecendo lentamente sob suas unhas. A areia se movia levemente ao seu redor, sussurrando um farfalhar quase imperceptível, como se o próprio vazio sugasse seu tempo, levando embora suas dúvidas em uma dança silenciosa. Um suspiro quase inaudível escapou de seus lábios ao encontrar entre tantos sinais do desgaste uma pequena fenda onde a luz parecia se prender com mais força, deixando escapar um destello sutil de esperança, uma brecha de tranquilidade no ambiente áspero e implacável que o cercava. Mas o alívio durou pouco. Um murmúrio distante, sutil e coletivo, que parecia antes apenas fruto de sua percepção confusa, tornou-se um som mais definido, uma respiração sincronizada com a sua própria, fazendo o silêncio se romper em pequenas ondas de inquietação, um movimento fugaz da luz, uma sombra que se esticava de repente na lateral do corredor, arrancou-lhe um arrepio que correu lentamente pela coluna. Você sabia que qualquer desvio, qualquer passo em falso naquela imensidão de pedra podia significar mais do que um simples erro. Podia ser um convite silencioso ao perigo que se escondia atrás do silêncio. O tempo parecia dobrar-se em volta de você, lento e pesado, enquanto o som dos seus próprios passos era engolido novamente pela quietude. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. Você avançou lentamente pelo corredor úmido, sentindo o ar pesar em seus pulmões, como se carregasse a própria memória do tempo aprisionado naquela pedra. Cada passo era uma negociação delicada. O sol
esgueirando-se pelas frestas, deixando rastros tênues para guiar seus movimentos, mas ao mesmo tempo reforçando a solidão que apertava seu peito. Seus olhos, ainda ajustando-se à penumbra, captavam minúcias que pareciam sair de dentro das paredes. Pequenos veios de umidade formando desenhos invisíveis a princípio. Manchas que pareciam crescer lentamente, como se respirassem com o labirinto. O cheiro ácido e metálico da pedra murmurava segredos antigos, e sua mão, com delicadeza quase reverente, deslizava pela superfície irregular. A textura quente e seca contrastava com a leve umidade sob os dedos. Um jogo insistente no tato. Você permanece atento ao fino estalo das suas sandálias na areia. Um som calmo e rítmico que se espalha pelo corredor, moldando o silêncio que insiste em pesar. A cada movimento, sua respiração se mistura com o eco sutil que reverbera entre as paredes, criando uma melodia invisível, quase imperceptível, mas presente, que envolve seu corpo. O calor seco começa a se intensificar. Uma ardência lenta que invade sua nuca e escorre por sua pele. Uma marca do sol insistente que penetra as rachaduras do teto. Tudo ao redor mantém um tom ocre apagado. O ambiente parece congelado no tempo. Um espaço que respira tão devagar quanto você, onde o movimento é medido e cuidadoso, como numa dança antiga e solitária. Você decide desviar para a esquerda, puxado por uma sombra que se alongava com uma promessa sutil de mudança. A passagem estreita se estreita ainda mais, quase apertando seus ombros, enquanto a textura fria da pedra vira mais áspera, como se o labirinto mudasse sua própria pele para testar sua determinação. Há momentos nos quais suas unhas arranham o muro, seguindo as fissuras profundas, como se cada linha compassasse o tempo que já passou, um ritmo de tatear antigo e constante. Mais uma vez, o eco dos seus passos acompanha seu avanço. Um choque suave na alma. Um lembrete de que você é pequeno naquele espaço enorme e silencioso. Um leve sopro atravessa a passagem, trazendo um frescor inesperado, uma sensação fugaz de alívio entre o calor encardido. Você sente o ar carregado de um odor diferente, um misto de terra úmida e a leve acidez da vegetação esquecida, como pequenas raízes tentando renascer entre as pedras esquecidas. O suspiro do vento parece brincar com seu cabelo, com a leveza de uma promessa quase esquecida, contudo real. A sensação de que algo está mudando se arrasta com a brisa, um pequeno e tênue lampejo de vida que sobe-lhe pela espinha. Ainda tímido, mas presente. Na penumbra, você percebe uma marca diferente no chão, uma mancha escura e irregular umidade que parece fresca demais para aquele lugar. Seus dedos hesitam antes de tocar, descendo rapidamente para sentir a textura lisa, como pétalas molhadas, contrastando com a aspereza habitual. A areia próxima está mais compacta, e algo dentro de você registra a mudança, um convite discreto e inquietante. Você se agacha atentamente, o corpo quase se fundindo com o chão, dedos trêmulos que alcançam uma pequena lasca de madeira esquecida ali, suja e quebrada. Algo humano naquele mundo de pedra. O coração acelera levemente, uma réstia de expectativa enfrentando o peso do silêncio. Seus sentidos se ampliam,
captando o mínimo sussurro. Um ranger distante como de uma porta velha, lenta, implacável, anuncia uma mudança na paisagem invisível. O barulho é tão tênue que, ao mesmo tempo em que o percebe, parece querer esconder-se, como se tivesse consciência do seu medo. Você se ergue lentamente, olhos fixos na direção de onde vem o ruído, a mente hesitante, o corpo tenso, porém quieto, como uma sombra na penumbra. O calor intenso abre espaço para a infiltração da sombra, essa amiga silenciosa que tira o peso das paredes de suas costas, mesmo que momentaneamente. O ar agora parece mais denso, apreensivo, uma quietude que aguarda algo, uma espera que parece suspender até o tempo. Seu olhar encontra o que parece um desvio além da saliência das pedras. Uma porta antiga, semi-aberta, rangendo como se sussurrasse seu próprio silêncio. As lascas de luz filtradas da fresta revelam o contorno gasto da madeira, marcada por cicatrizes profundas, como se tivesse servido de guarda a histórias esquecidas. O cheiro de mofo ali é mais forte, um odor denso e penetrante que penetra seu nariz e perfura suas memórias das coisas antigas. Você sente um arrepio cálido e frio ao mesmo tempo. A certeza de que o caminho que abre-se diante de você demanda ainda mais cuidado, mais paciência do que a jornada já impôs. A respiração se torna lenta, ponderada, cada expiração formando uma névoa quase visível contra o calor abafado. Você faz um passo cauteloso para a frente, sentindo o chão levemente úmido ceder sob seus pés, enquanto a porta geme baixinho a cada movimento, compondo uma sinfonia de silêncio desconcertante e presença latente. Um som soturno percorre o corredor atrás de você, e por um instante o espaço parece se inclinar, dobrando-se sobre seus ombros, como se a pedra sussurrasse às suas costas. Seus sentidos se aguçam, o tato, a audição, o olfato, todos se juntando num movimento lento e meticuloso, enquanto você avança para o escuro que a porta esconde. Uma última sombra cruza seu campo de visão, fugaz, silenciosa, quase imperceptível, deixando no ar uma pergunta pendente, aguardando ser desvelada. Você avança lentamente para dentro da sombra que escapa pela porta semi-aberta. Cada passo calculado, quase como se não quisesse perturbar um silêncio que pesava 1000 anos. O ar ali está mais frio, úmido de maneira constante, umidade que se agarra à pele com a delicadeza insistente de uma lembrança antiga, quase esquecida. Sua mão repousa sobre a madeira áspera e gasta, sentindo as ranhuras profundas de quem já passou, deixou marcas e partiu para outras eras invisíveis aos seus olhos. A porta range de maneira sutil, uma nota sóbria que se espalha pelo pequeno ambiente que se revela diante de você. Um espaço curto e estreito, um vazio contido, onde o tempo parece ter decidido olvidar-se de sua pressa. Seu corpo se ajeita lentamente dentro daquele refúgio esmaecido, a pedra, por todos os lados, úmida e fria, contrastando com o calor tímido que ainda se infiltra pelos vãos invisíveis atrás de você. O cheiro denso de mofo mistura-se ao aroma metálico de ferrugem antiga, um convite para que você preste atenção àquele silêncio
que não é silêncio, mas uma presença velada. Você sente uma brisa leve, movendo-se preguiçosa, quase uma respiração do próprio lugar, como se o labirinto tivesse acordado lentamente de um sono profundo, apenas para observá-lo. Cada um dos seus sentidos se aguça, percebendo o eco contido dos seus passos, o som macio das suas sandálias contra o chão irregular, o timbre abafado do ar pesado que insiste em entrar e sair pelos poros das paredes. Você escuta então, com uma paciência quase dolorosa, o leve arrastar de algo metálico no fundo do corredor por onde veio. Um som hesitante, cadenciado, que se repete como se a pedra respirasse com ele. Seus dedos exploram de novo a textura seca e árida das paredes, encontrando pequenas fagulhas de umidade que parecem florescer furtivamente naquele ambiente escuro. Você nota que a areia fina acumulada no chão mudou um pouco. Está mais compacta perto da porta, como se uma presença ausente tivesse deixado ali um rastro silencioso. O olhar se esforça para enxergar os detalhes que a penumbra oculta, tentando identificar a origem daquele som estranho, enquanto uma oleosidade quase imperceptível cobre as superfícies, fazendo com que a luz filtrada brinque delicadamente entre os reflexos. O calor murmura lá fora, perdido e distante, enquanto aqui dentro uma frescura silenciosa se apoia nas suas costas, um contraste que chama sua atenção e prende seu corpo por instantes. Você estica a mão devagar, sentindo o toque úmido e frio da pedra que parece conter toda a história daquele lugar. Uma história que escorre gostosamente lenta, como um mel denso entre as rachaduras do tempo. Você permanece ali, imóvel, ouvindo o próprio silêncio que se fragmenta em pequenos rumores, um tilintar ocasional, o estalar leve de uma madeira que se ajusta, talvez um roçar suave de tecido contra a pedra. Escolhe um caminho sobre a areia, os pés afundando levemente naquele terreno que se recusa a ser apenas chão. Cada passo ecoando a insegurança de atravessar um mundo que sabe pouco sobre você, mas que observa com paciência. Você sente o peso da respiração acelerada que tenta controlar a batida persistente do coração que embala o ritmo lento da sua fuga. Nas paredes, sombras emergem, se estendam e se reconfiguram, brincando com sua visão, testando sua percepção, como se o próprio labirinto desse vontade de dialogar em silêncio. Um leve arrepio percorre sua nuca, não de frio, mas de alerta calmo. Um convite para desacelerar ainda mais, para sintonizar-se com a cadência invisível do lugar. Você volta os olhos para trás, para a porta que deixou aberta, notando que a maré de luz ali diminuiu, quase como se o espaço estivesse fechando-se lentamente, guardando algum segredo. O murmúrio distante do metal se intensifica, revelando-se não como ameaça, mas como uma certeza de que alguma coisa avança. O ar se espessa, sua respiração se faz mais consciente. Cada inspiração transformada em um gesto sacralizado de sobrevivência. Você nota então um detalhe que antes escapou. Um leve brilho no chão, algo diferente da areia habitual. Aproxima os dedos e percebe pequenos fragmentos translúcidos,
talvez pedacinhos de vidro ou cristal, finos como lâminas frágeis escondidas sob a poeira. O pensamento de pisar neles faz você abaixar o corpo quase instintivamente, o contato com o frio cortante das lascas provocando uma sensação aguda, mas sem pressa, porque aqui a pressa não tem lugar. Você examina, um por um, esses restos de algo perdido, caindo na compreensão de que não está sozinho naquele labirinto de pedra. Uma presença ausente deixou pegadas tão sutis quanto essa luz que dança à sua volta. Com a respiração agora ritmada, quase meditativa, você se levanta devagar, escutando aquele rangido familiar que cresce, que vem do fundo do corredor. A sensação é estranha. Algo se move, lento, desconcertante, como se o labirinto desperto estivesse preparando para mostrar uma porta que até agora ficou oculta, esperando que você estivesse pronto para encontrá-la. Você estende o braço para frente, a pele sentindo o calor melancólico da pedra, o ar carregado de moléculas antigas, antes de tocar uma superfície inesperadamente. Lisa, fresca. Talvez a madeira de um batente embutido na rocha. Sua mão hesita por um momento, o dedo indicador queimando pela curiosidade controlada. Um leve sussurro percorre o ar, tão tênue que parece tanto um convite quanto uma ameaça disfarçada. Uma promessa silenciosa de que para onde você olha, um novo caminho se abre. Mal você percebe, uma sombra mais escura que a noite cai atrás de você. Uma forma que não pertence ao silêncio, uma presença que não pode ser ignorada e que por um instante parece olhar de volta. Você mantém a mão firme sobre o batente frio da porta, sentindo a madeira úmida sob os dedos que hesitam, pulsando com a curiosidade contida. O ar ali dentro é distinto, pesado e fresco ao mesmo tempo, como se o próprio espaço respirasse uma quietude que você não pode apressar, um convite, calado para avançar com a lentidão de quem sabe que o tempo é seu aliado, ou seu carrasco. O escurecer ao seu redor não é apenas a ausência de luz, mas a textura viva de um abraço antigo, que parece tentar segurar seu corpo entre as paredes gastas. Ao colocar o pé dentro daquele vazio compacto, a areia cede com um som quase velado, abafado, e o ar mais denso envolve seu rosto com uma vibração lenta e constante, como o murmúrio submerso de algo que o labirinto quer revelar, mas sussurra por meio de segredos que escapam de seus sentidos. Sua pele percebe o toque sutil do frio úmido, o contraste delicado entre a aspereza do piso irregular e a suavidade oculta do momento que se desenrola, um instante suspenso em que tudo parece pender entre o esperar e o agir. Você avança mais. Um passo. O som das suas sandálias arrastando-se suavemente corta a quietude como um fio contínuo, entrelaçando passado e presente, enquanto os olhos lutam para decifrar as sombras que se enrolam nas frestas das paredes, brincando com o medo e a fascinação, desenhando formas que por um instante parecem se mexer antes de se cristalizar na imobilidade permanente do espaço. O cheiro mistura terra úmida e algo indefinido, metálico e antigo, inundando suas narinas com a lembrança persistente de histórias esquecidas. Quem sabe, de pessoas que passaram e ficaram apenas em traços que o tempo não ousou apagar completamente.
Você sente os músculos que se esticam devagar, mantendo a tensão contida para não revelar nada ao silêncio que parece observar cada movimento seu, cada respiração cuidadosa que inunda seus pulmões com um ar pesado, mas também profundo, como se pudesse beber parte da memória que o labirinto insiste em guardar. A pele do seu rosto resfria levemente com uma corrente quase imperceptível, um suspiro da matéria viva que você atravessa, e você percebe que a porta atrás de você se fechou silenciosamente, apertando o espaço, como se quisesse garantir que nenhuma distração venha perturbar o que está por vir. O corredor diante de você é estreito. As paredes se aproximam numa espécie de abraço contido, e o chão cobre seus passos com uma areia que parece absorver tanto o som quanto a velocidade dos seus pensamentos. Cada respiração é ritmada, cada passo pensado, em um compasso de paciência que parece ditar o ritmo exato da sua sobrevivência ali. A luz que escapa por uma fissura no teto lança um brilho pálido, acinzentado que mal ilumina o caminho, reforçando a ideia de que você caminha num limbo onde cada segundo é uma eternidade. De repente, um som delicado chega aos seus ouvidos, suspenso entre o quase e o não. O roçar minúsculo de algo contra a pedra, um toque que parece hesitar de propósito antes de se dissipar. Você para. Sua respiração diminui. O corpo inteiro se torna um instrumento sensível ao ambiente, tentando decifrar se o ruído é parte do labirinto ou uma presença que compartilha aquele espaço abandonado com você. A espera se estende, sem pressa, como se o tempo também desejasse provar a paciência que você vem treinando desde o primeiro passo. A mão que deslizava por uma ranhura na parede volta a tocar a pedra texturizada, agora com um cuidado ainda maior, passando pelos veios escuros que parecem como cicatrizes antigas. Você sente a rugosidade misturada ao frio que emana da pedra, um toque insistente que o prende mais naquele instante que parece perfeito em sua imobilidade, antes do próximo passo inevitável. Na penumbra, algo faz seus dedos pararem, uma pequena depressão no chão, onde a areia foi varrida de forma anormalmente uniforme, limpando para revelar o contorno discreto de um símbolo gravado ou esculpido, quase apagado pelo tempo, mas ainda legível para quem sabe buscar. O coração bate com uma cadência que mistura inquietude e fascínio. Você permanece ali, genuflexo, os olhos fixos naquele pequeno enigma, tentando captar o significado frágil e essencial daquele afresco perdido. Sua mente repousa por um instante longuíssimo, na sensação de que cada detalhe, cada marca naquele caminho, foi deixado justamente para ser descoberto quando o requintado silêncio do labirinto permitisse uma presença atenta, paciente como a sua. Uma esperança tênue nasce na certeza de que, apesar da solidão, você não está completamente só, mas o conforto desse alívio é breve. Um novo som surge, mais firme e mais audível, um arrastar quase imperceptível que cresce com a lentidão de uma sombra alongada que avança dentro do corredor. Seus dedos apertam a pedra. O corpo inteiro se contrai formando uma linha tensa entre o medo e a necessidade de seguir. A luz vacila. Uma corrente súbita faz o ar parecer mais espesso ainda, enquanto por um instante, no canto do seu olho, você sente a sombra espreitando antes de se dissolver como fumaça na penumbra. Você se ergue lentamente, cada movimento deliberado como uma oferenda silenciosa
ao lugar que o envolve, sabendo que aquele corredor guarda seu próprio ritmo e suas próprias regras, e que para avançar, você precisa sintonizar seu corpo e mente ao pulso lento da pedra. Seus passos retomam o caminho, cada passo esticado, como uma oração calma, a respiração modulada pelo vento que entra pelas frestas, levando embora as dúvidas e trazendo consigo um convite velado. E então, quando você pensa que talvez o silêncio voltará a dominar, uma luz tênue e intermitente brilha à frente. Não a luz do sol, mas um brilho pulsante e irregular, como chamado sutil, de algo que não pertence à pedra. Um sinal feito de sombra e fogo. Um lampejo que dança diante dos seus olhos, prometendo respostas e advertências. Você para, sente o peso do mundo se concentrar naquele instante frágil e no último vislumbre antes da escuridão envolver novamente o corredor, percebe que a presença que antes parecia observar agora move-se com uma intenção clara, um passo suave que se aproxima, dissolvendo a distância entre o silêncio e a pergunta sem resposta. A sombra que olha de volta estende um convite silencioso, tão antigo quanto o próprio labirinto, e você sabe que para avançar terá que atender. Você sente o peso da curta pausa antes que o corredor se coloque à sua frente, estreito e quase sufocante, engolindo a pouca luz que restava da fresta acima. Um leve toque úmido que se agarra aos seus braços, um lembrete constante de que a pedra, mesmo implacável, mantém um segredo de transformação lenta e inevitável. Você inspira fundo, o ar pesado entrando, cheio de partículas invisíveis que dançam diante dos seus olhos semiabertos, enquanto avança com passos quase imperceptíveis. O chão sob seus pés permanece firme, mas a areia parece ceder levemente, como se respirasse com você, moldando cada passo em uma afirmação silenciosa de que o tempo ali se desenrola de uma maneira peculiar. Um compasso próprio e imutável, porém surpreendentemente íntimo. Seus dedos tocam as paredes, curtindo o calor úmido que escorre de pequenas fissuras. Cada textura, um convite para que sua mente desacelere e mergulhe naquele estado de atenção calma, onde o mundo exterior fica distante, quase irrelevante. A luz que filtra de maneira irregular finca sombras irregulares, que se estendem e recuam com o seu andar, um jogo delicado entre o possível e o oculto. Você escuta, com uma concentração cuidadosa, o silêncio por trás do silêncio. Um eco sussurrante que parece carregar o leve arrastar de algo que não pode ser inteiramente vislumbrado. Um movimento velado que reverbera como uma respiração acostumada aos milênios. Seus olhos, ainda firmemente ajustados ao penumbroso ambiente, captam um brilho sutil, algo refletido das paredes, não o brilho do sol, mas um lampejo brando que parece se agitar com a dança do ar. Uma promessa inquietante de que não está tão só quanto pensava. O ritmo dos seus próprios passos ora se mescla, ora se dissocia do som distante, numa dança silenciosa entre o real e o imaginado. Cuidado invade cada fibra do seu ser quando um fino fio de vento serpenteia pelo corredor, trazendo consigo o odor fresco
e ligeiramente ácido de folhas secas. Um convite suave e perturbador que corta o ambiente denso de pedra e umidade. Você segue a brisa, guiado não por certezas, mas por aquele instinto antigo de sobrevivência, que se ancora nas sensações mais sutis. A areia esquenta sob seu toque, um contraste doloroso contra o frescor das paredes, e seu corpo reage, recuando algumas vezes, tentando encontrar o ritmo certo para se movimentar sem provocar o silêncio latente. O coração pesa, pulsando devagar, mas constante, como uma lembrança grave do caminho que ainda resta. O corredor termina num ângulo fechado, onde a parede direita se curva para dentro, formando uma quase câmara oculta que você não tinha notado até então. Ali, os sons do corredor perdem sua clareza e parecem se dissolver em um vazio mais compacto. Você aproxima a mão de uma depressão no muro, sentindo um relevo áspero, como um corte antigo, uma cicatriz oculta. Um toque que o conecta a uma história milenar, a tempos invisíveis, enquanto a luz esmaecida filtra mal e deixa o espaço envolto numa penumbra quase palpável. Você escuta um leve estalo, como se o próprio tempo quisesse marcar aquela descoberta, deixando o coração apertado e a respiração medida. Você se detém, a mão descansando sobre a pedra fria, enquanto uma sensação tênue, mas crescente se infiltra em cada nervo. Um murmúrio se instala na sua mente, um sussurro quase inaudível que parece vir das profundezas daquele espaço secreto, um convite para seguir, para abrir espaço para o que ainda não compreende. A areia perto da marca tem uma textura diferente, menos fina, mais densa, e ao tocar o chão com a ponta dos dedos, você percebe rastros quase imperceptíveis, como se algo grande tivesse passado recentemente, deixando uma impressão que lembra passos humanos, firmes mas cansados. A presença invisível se torna mais palpável, um peso atmosférico que se apoia na sua pele. Movido por um misto de curiosidade e alerta, seus passos retomam, respirando lentamente e tocando cada superfície com reverência. O corredor ressoa com o som abafado das suas sandálias. Enquanto a umidade parece crescer à sua volta, um abraço frio que contrasta com o calor escondido no fundo das paredes. Você nota, à sua direita, uma fissura diferente, estreita e profunda, onde uma luz fraca se infiltra com uma timidez quase humana, tremendo como um farol distante. O brilho provoca um jogo de sombras inquietantes, lançando figuras que parecem se mover suavemente antes de se retraírem como espectros relutantes. O espaço se estreita ainda mais, e o ar traz um cheiro de madeira envelhecida, misturado ao leve azedo de ferrugem, um cheiro que faz sua mente disparar imagens quase esquecidas de lugares que nunca conheceu, e ainda assim parecem estranhamente familiares. Você segue esse rastro invisível, encontrando novamente marcas no chão, desenhos quase apagados que falam de passagens secretas e histórias trancadas em silêncio. Seus dedos, tremendo levemente, passam sobre os sulcos, como se pudessem decifrar os segredos ali guardados. Um som sutil interrompe o silencioso ritual, um rangido baixo, prolongando-se lento como se a própria pedra lamentasse o movimento. Um arrepio sobe do seu pescoço, mas há também um gatilho de coragem, de decisão que te impele para frente, mesmo que cada passo custe uma batalha contra a inércia da sombra. Você avança, consciente do eco cada vez mais próximo,
alimentado pela presença invisível que agora não se esconde mais na penumbra. Eles não são apenas sombras. Agora você sente algo mais, uma forma, um peso que se aproxima no escuro, movendo-se com delicadeza, dissolvendo-se e reaparecendo, como um segredo que precisa ser descoberto. O frio e o calor se misturam, a luz da passagem oscila, e você, no centro desse espaço tão apertado, percebe que o labirinto finalmente se revelou. Não um inimigo, mas um guardião ainda silencioso, aguardando o seu próximo movimento para transformar a quietude em ação e revelar o que estava velado. E então, no instante exato em que suas mãos tocam o batente de uma nova porta, fechada e intocada, um murro de silêncio ainda mais denso explode ao seu redor. A sombra avança, parando atrás de você, tão próxima que seu silêncio grita a pergunta que você ainda não sabe responder. O labirinto sussurra. Agora, ele espera. Você sente o peso do silêncio crescer. Uma presença que não se manifesta em som, mas em uma densidade quase tangível, quebrando lentamente a harmonia fragmentada do labirinto. O ar ao seu redor parece pulsar, carregado de uma energia antiga que o prende, como se cada partícula invisível conspirasse para desacelerar o tempo ainda mais, estendendo o momento até que cada respiração seja uma jornada. A sombra que repousava atrás de você agora está mais próxima, mas sua forma permanece indefinida. Uma mancha escura que dança na borda da visão, desafiando sua coragem silenciosa. Você sente o frio molhado da pedra contra as palmas das mãos, seus dedos deslizando devagar pelas ranhuras profundas que guardam memórias pesadas. Cada textura é um sussurro antigo, uma narração muda do passado que te envolve como um véu espesso. O aroma do mofo aumenta, misturando-se a notas metálicas que invadem o seu olfato. Corpos invisíveis carregados das histórias que repousam nesta prisão de pedra. O calor abafado atrás de você é como um suspiro distante do sol, tentando penetrar a barreira impenetrável daquela sombra silenciosa. Seu coração bate em um ritmo ainda mais lento, alinhado ao compasso do espaço. O som de seus próprios passos tornou-se um encontro íntimo com o chão, irregular, uma dança silenciosa entre o toque da areia e o eco que a suprime. Você hesita na borda da porta fechada, sentindo a madeira fria, macia sob a ponta dos dedos, delicadamente rugosa como a pele de uma folha seca esquecida. O ambiente além dela parece guardar o peso de eras, seu cheiro impregnado de ferrugem, madeira morta e umidade quase palpável. Você se inclina lentamente, o corpo tenso porém controlado, ouvindo a respiração suspensa do labirinto. A pausa breve antes de uma possível revelação. A porta cede apenas um pouco, soltando um gemido baixo e prolongado. A madeira velha que genera em protesto contido. O espaço que se descortina é estreito, quase sufocante, cheio de sombras que parecem se mover sob o olhar indeciso. Um leve sopro corre pelo recinto, arrastando com ele o odor terroso de folhagens mortas e matéria abandonada. Um sinal de vida esquecida, tentando permanecer ali, escondida. Você avança com delicadeza, evitando os pedaços translúcidos que brilharam sob a poeira. Cada passo calculado para não romper o silêncio ritualístico. O chão cede com o toque sutil da areia compactada,
absorvendo seu peso com uma paciência gelada, como se o próprio labirinto o abraçasse em seu ritmo imutável. A temperatura muda, o ar ficando mais frio e úmido, envolvendo sua pele com toques invisíveis que parecem reanimar memórias adormecidas na sua pele. Ao redor, o tom ocre da pedra encontra sombras escuras, criando um mosaico de tons profundos e silenciosos que parecem ocultar segredos quase revelados. Você sente a textura áspera da parede próxima, uma superfície marcada por veios longevos que serpenteiam como cicatrizes de eras antigas. Passa a mão devagar por ali, sentindo o frio da pedra misturado a pequenas manchas úmidas. Alquimia de tempo e silenciosos movimentos subterrâneos. O corredor estreito parece se fechar um pouco mais, como se o espaço testasse sua paciência e perseverança. Cada ato seu ecoa com a força delicada de uma reflexão prolongada, a matéria viva do lugar respondendo ao seu toque e à sua presença quase mística. O seu olhar capta um brilho tênue na penumbra, uma luz pálida, difusa, que dança entre os cantos como um segredo que se recusa a ser escondido por completo. Os detalhes se acumulam em sua visão. A poeira que flutua devagar, partículas que parecem suspender o tempo no ar, e o cheiro sutil de madeira velha queimada, misturado à umidade que insiste em morar na pedra. Você sente um formigamento leve na pele, um convite silencioso que atravessa a tensão, oferecendo um breve alívio em meio à imobilidade. A respiração volta a se firmar, lenta e profunda, enquanto o corredor parece se esticar diante de você. Um caminho estreito esculpido para testar sua tenacidade. O som sutil de algo arrastando-se longe, uma pedra levemente movida ou talvez um objeto esquecido que desperta pela sua chegada, faz o ambiente respirar junto com você. Sua mão repousa sobre uma superfície marcante, uma inscrição quase apagada, um conjunto de riscos profundos que parecem mapas invisíveis para quem sabe escutar a linguagem da pedra. Você observa, fascinando-se nesse diálogo silencioso entre passado e presente. O calor distante insiste em lembrar a existência do mundo lá fora, enquanto aqui dentro o frio domina, oscilando em ondas discretas que marcam o compasso do labirinto. Você sente o peso da espera instalada no ambiente, um silêncio que não é vazio, mas presença viva que espera algo, talvez você, talvez a própria hora de revelar o que se esconde. Seu corpo se move com a leveza de um curioso que respeita o ambiente. Cada passo carregado da paciência necessária para atravessar o invisível. Um vento tênue atravessa o corredor, trazendo consigo um arrepio que percorre sua espinha. Uma lufada de promessa que mexe com os fios do seu cabelo, como se um sussurro ancestral atravessasse as fendas do tempo para lhe tocar. O brilho intermitente adiante ganha força, revelando seu pulso oscilante, uma luz que não é do sol, mas tem o calor de uma vida pequena que, contra todas as chances, persiste. Você alonga os dedos, sentindo a aspereza da pedra, mas também a suavidade quase líquida daquela luz, um contraste que parece simbolizar a batalha entre o que está e o que pode vir. De repente, o ar muda. Uma sombra se ergue atrás de você, firme e silenciosa, carregando em si o peso de algo antigo e indomável. Você sente a tensão estalar nos dedos, o coração marcado
pelo ritmo lento e resoluto do labirinto, como uma oferenda silenciosa para o que se aproxima. O corredor parece se inclinar, apertando-se ainda mais, como se o labirinto quisesse garantir que nada escape ao seu controle. O tempo desacelera, o espaço se dobra, e no instante suspenso antes do próximo passo, o convite da luz e o frio da sombra se tornam um só, esperando que você escolha qual caminho seguirá. Você sente o ar se aprumar, mais denso e silencioso, engolindo o pouco caminho que ousou pisar depois da porta fechada. A escuridão atrás de você se torna um muro invisível, impenetrável, apertando os ombros como um manto pesado, aquele mesmo calor abafado que não abre mão de segurar seu peito com uma força tênue, mas firme. Os seus dedos ainda repousam na madeira lisa do batente. A temperatura úmida da velha porta parece absorver lentamente o calor da sua pele. Silêncio, um silêncio que pesa, carregado, feito pedra. Você dá o primeiro passo e a areia cede sob o peso com um abafamento suave, como um sussurro que celebra cada avanço cauteloso. A iluminação é tênue, um brilho pálido e morto escorrendo por uma fresta na rocha, quase fazendo pulsar chorando pelas eras. Você desliza a mão, tentando apreender essa memória líquida, molhada, que transborda em silêncio. Ao avançar, o som dos seus passos no chão arenoso se torna companhia, martelando o ritmo lento da sua respiração, que se harmoniza com o próprio pulso do labirinto. Cada vez que seu pé toca o chão, parece o eco de eras esquecidas, sussurros que se dissolvem no ar denso. Você sente um calafrio que não é de frio, mas de alerta puro, um convite para desacelerar ainda mais, saborear a lentidão que o espaço impõe com respeito. O suor que escorre pela nuca é uma marca tênue da convivência entre o calor sufocante atrás de você e a umidade fria diante. Você inspira fundo, preenchendo os pulmões com o ar pesado quase palpável. O corredor se curva lentamente, uma forma que convida mais do que dita direções, desafiando você a permanecer atento. A pedra, cada rachadura, cada pequena lasca de areia parece contar uma parábola muda, um relato sem voz. Você percebe que suas unhas, por vezes inconscientes, arranham as fissuras, contando como se fosse uma música repetida, a mesma nota tocada até seu corpo entender o tempo do labirinto. A luz que escapa do teto resvala na areia com delicadeza, apagando e acendendo sombras que brincam na sua visão periférica. Ao lado esquerdo, um leve ressoar de algo metálico interrompe o silêncio. Você congela. O som hesita, quase brinca de se esconder, mas persiste. Um leve trinado arrastado, próximo bastante para fundir-se aos batimentos do seu coração. A sensação invadir seu corpo, uma mistura sutil de medo e curiosidade, diluindo a monotonia da caminhada. Você reprime a vontade de se mexer rapidamente. A respiração se esteita, tomada pela necessidade de controlar tudo, cada centímetro do seu ser sintonizado com os mínimos ruídos. A areia sob os seus pés parece inconstante, como se compartilhando do suspenso do ar. Você desvia a mão para o lado oposto da parede, sentindo o contraste das texturas que mudam de suave para mais ásperas.
pedras soltas na muralha, que parecem querer cair no chão em qualquer momento. O cheiro de madeira velha surge mais intenso, carregado da promessa de um passado não totalmente apagado. Você sente que a passagem esconde mais do que a simples sombra do lugar. Um corpo invisível que se oculta entre as fendas, e naquela quietude quase impossível, sua percepção capta um leve brilho azul, quase translúcido refletido nas partículas suspensas da poeira. Um sinal silencioso, um farol de alerta discreto. A areia à sua frente começa a mudar, compactando-se de maneira irregular, e você abaixa o corpo brevemente para examinar. Pequenos fragmentos cristalinos, como pedras preciosas de um amanhecer esquecido, refletem e espalham o pouco de luz em pequenas explosões silenciosas. O toque frio das lascas ao seu dedo é como uma promessa gelada, um toque cortante que o faz estremecer, mas sem pressa, porque o tempo aqui é uma lenta dança. Você percebe que não pisa sozinho, que algo rasteja longe, muito perto, quase à sua sombra. Por instantes, o espaço parece respirar junto. Uma respiração amiga e suspeita, medindo suas forças, preparando você para seguir adiante. O ar agora carrega um sussurro mais palpável, um rumor que dança entre o concreto e o abstrato. A porta que você deixou atrás se fecha tão gentilmente que você só percebe pelo som abafado da madeira. Um convite para não retornar, para abraçar o caminho oferecido, por mais estreito, obscuro e espesso que seja. Seus sentidos pesam na lentidão. Cada segundo esticado molda o corpo e a mente. À frente, a luz azul cintila com mais intensidade, um pulsar quase orgânico, convocando o silêncio a um novo patamar. Algo se aproxima, ou talvez se revela. Você sente a sombra que desliza suavemente pelo canto dos olhos. Uma presença que não se anuncia, mas que não hesita em existir, sem pressa, sem movimento brusco. A escuridão ganha contorno sutil, uma forma que não precisa de forma, um peso que não precisa de som. Você olha para a luz, para a sombra, para o espaço que se dobra. A respiração se torna quase uma liturgia, um ritual lento onde cada segundo é um gesto sagrado. O labirinto se abre num sussurro que só você pode escutar, e antes que o silêncio volte a dominar, a sombra dobra-se, um gesto inexplicável e uma promessa muda. Algo muito antigo despertou, e seu nome não é mais solitário. No final daquele corredor, uma última luz dança, fundindo-se entre o azul e o negro, e você sabe, com uma certeza silenciosa e profunda, que o próximo passo não será dado sozinho. E enquanto seus dedos tocam novamente a pedra fria, um murmúrio sem voz parece sussurrar atrás de si, abrindo uma porta invisível para o que está por vir. Você permanece imóvel por um instante, sentindo a sombra que está atrás de você solidificar-se em um peso quase palpável. Ela não se move, mas pressiona sua pele com uma presença silenciosa que parece conter a urgência de eras inteiras. O ar ao seu redor tornou-se mais denso, quente e úmido, como se as paredes apertassem o espaço para escutar sua respiração restringida. Seus dedos ainda repousam na madeira fria da porta, uma barreira tênue entre o conhecido e o abismo do desconhecido. Lentamente você desvia a mão,
O toque úmido da pedra que envolve seu corpo é uma recordação constante da fragilidade do seu movimento. Cada som que você produz parece expandir-se pelas paredes e reverberar para todo o labirinto, como um sussurro amplificado que nunca pode ser completamente silenciado. O corredor diante de você parece alongar-se, como se o ar se esticasse, convidando-o a seguir, porém avisando que cada passo ali carrega um peso que não pode ser quebrado pela pressa. Sua respiração busca um ritmo mais calmo. Você sente o suor grampear a nuca, escorrendo ligeiramente pela pele, molhando a borda da sua camiseta. O aroma do mofo profundo mistura-se ao metálico, essa combinação estranha e persistente que parece contar histórias antigas guardadas no medo absoluto do silêncio. Você toca a areia fina sob os pés, sentindo seus grãos deslizar levemente entre os dedos enquanto caminha. O som dos seus passos é abafado quase por completo. Suporta apenas o sussurro da areia que se molda ao seu peso. É uma companhia muda que te lembra, devagar, que você não está só. Mais à frente, a luz azul que já dançava na penumbra cresce de maneira sutil, transformando-se em pequenas pulsações intermitentes. Suas sombras se esticam e contraem numa coreografia silenciosa e quase orgânica. Você estende a mão para trás, buscando pelo alicerce seguro da parede. O contato com a pedra áspera e úmida é reconfortante. Um ancoradouro perdido naquele mar de silêncio. Então, um leve arrastar metálico ecoa do fundo do corredor por onde veio, intercalado por estalos suaves que parecem o ritual ensaiado da pedra se acomodando nas suas antigas fendas. Você ergue a cabeça lentamente e seus olhos, já ajustados à penumbra, percebem o formato indefinido de algo que desliza, repousando nas bordas da visão e evitando ser afrontado diretamente. A sombra que segue você não precisa se anunciar. Ela é o peso do labirinto em forma, uma memória materializada que observa seu avanço, alimentando-se da paciência construída minuto a minuto. O ar atrás de você parece pulsar e encolher como um organismo vivo, um sussurro que se dobra em si mesmo. A dimensão do tempo ali dentro acaba por se dilatar. Você continua, com passos calculados, deslizando a palma da mão pela parede, sentindo as microfissuras que acompanham o escrutínio do passado. A cada toque, a pedra parece contar suas histórias, pequenas ondas que reverberam como ecos distante de um cântico arcaico. Ao se mover, você nota uma pequena depressão no chão. A areia foi removida devagar num círculo quase perfeito, revelando um símbolo esculpido, uma figura antiga que a tinta da memória tentou apagar, mas que ainda pode ser decifrada com cuidado. O sangue frio do seu corpo reage à descoberta, mas você permanece imóvel, respeitando o silêncio e a paciência daquele espaço. Inspirando fundo, você sente o suspiro úmido do ar, carregado de poeira ínfima e o cheiro forte de terra descansando dentro de um armário fechado há eras. O ambiente se torna mais frio e a textura da areia muda, tornando-se mais pegajosa sob seus pés descalços. Você desvia o olhar para a fonte da luz intermitente, a qual agora ilumina detalhes que estavam ocultos, lascas de vidro espalhadas no chão, fragmentos translúcidos que refletem e refratam a luz azul com uma delicadeza quase mágica, como pequenos pedaços de gelo congelados no tempo. Seus dedos se curvam para tocar uma delas,
experienciando uma sensação cortante, gelada, antes que você volte a recolher a mão, cuidadoso para não dispersar o silêncio, que parece prender a atenção até dos próprios grãos de areia. Uma presença invisível parece espreitar, entrelaçando-se à sua própria sombra, integrando-se a cada passo que você dá naquele corredor estreito e úmido. O coração pulsa com um ritmo compassado, uma dança de tempos, passado e presente, convergindo em movimentos lentos, despidos de pressa. Você quase consegue ouvir agora o labirinto respirar junto com você, cada parede pulsando um ritmo próprio, um sussurro que preenche as frestas entre o concreto e o silêncio. Um trêmulo estalo anuncia a porta que você deixou atrás, cerrando-se com uma delicadeza surpreendente, como se o proto-espaço quisesse marcar uma fronteira invisível que você deve respeitar. Seus passos continuam, consumidos pela areia macia que absorve sons, atitudes, desconta medos e carrega esperanças tenras. Adiante o corredor se estreita ainda mais, como se a respiração do labirinto fosse um convite para que você abrace com mais afinco a solitude envolta na penumbra. Você toca uma inscrição na parede, conduzido pela luz azul, um emaranhado de símbolos quase apagados que se transformam em uma espécie de mapa sussurrante. Um roteiro antigo cujo conhecimento talvez revele o que ainda lhe cabe descobrir. O frio do metal da parede contrasta com o calor úmido que escapa de pequenas frestas. Um jogo sutil entre extremos que deixa seu corpo em alerta, atento e paciente. O murmúrio distante de um arrastar metálico cria uma tensão tênue, um prelúdio ponderado ao passo que você avança sem pressa, como se cada gesto fosse parte de um ritual sagrado e preciso. A sombra segue silenciosa e paciente, agora como uma companheira invisível que tenta decifrar seus receios. Seus olhos pinçam a luz azul que pulsa diante de você, como uma promessa de que o caminho para o próximo segredo está finalmente sendo revelado. E então, sem aviso, a sombra que caminhava atrás de você se projeta para a frente, deslizando na parede como uma mão estendida no escuro, como um convite silencioso que não dita, mas abre espaço para a decisão inevitável que você sabe que terá que tomar. A luz azul e essa presença indomável se encontram num instante suspenso, carregado de uma certeza antiga. Um momento onde o labirinto deixa de ser apenas pedra e silêncio para se transformar numa encruzilhada viva e aguardando seu próximo passo. O corredor estreito pareceu suspirar junto com você, o ar denso envolvendo o corpo numa quietude quase reverente. A sombra que antes espreitava, pesada e silenciosa, agora se acomodou num ponto distante, deixando espaço para que a presença do momento se revelasse com a delicadeza de um suspiro longo antes do descanso. O labirinto, esse enigma de pedra e silêncio, finalmente se rendia ao seu ritmo, rendendo-se à transformação lenta e inevitável que você carregava consigo. Você dá um passo adiante, sentindo a areia ceder suavemente sob os pés cansados, cada grão acolhendo o som abafado dos seus movimentos. A porta à sua frente permanece um convite mudo, seu batente fio um lembrete da passagem entre o que foi e o que ainda se descortina.
Ao tocar a madeira rugosa, uma sensação de completude lhe invade, não como uma conclusão abrupta, mas como o fechar gentil de um ciclo que se esteve desenrolando desde o instante em que você despertou naquela prisão de pedra. O ar úmido carregava agora um frescor sereno, como se o próprio labirinto exalasse um repouso contente. As marcas antigas nas paredes suaves ao toque, as fissuras que alguma vez foram cicatrizes, agora pareciam sorrir, acolhendo a presença que perseverou. O silêncio, antes opressor, transformou-se numa companhia confortante. Um abraço silencioso que convidava a desacelerar, a aquietar o coração agitado pela jornada. Seu olhar se detém nas partículas de poeira que dançam preguiçosas na luz azulada. Um bailado tranquilo que celebra o encontro do passageiro com o tempo. Você sente o calor tênue do fim da tarde filtrando através das frestas, a luz suave tingindo a pedra com tons dourados e acobreados. Um instante fugaz e precioso de renascimento para aquele espaço milenar. O eco dos passos, agora longe, ganha a suavidade de uma canção de ninar, embalando a alma numa cadência calma que inspira uma paz delicada e cheia de significado. Cada respiração é um convite para a serenidade, um suspiro compartilhado com o labirinto que, enfim, abriu mão da sua rigidez para se entregar ao movimento sereno da aceitação. Você avança pelo corredor pela última vez, sentindo a textura da areia fina e o calor úmido da pedra sob a palma da mão. Uma conexão quieta que transcende palavras. Não há pressa, não há medo, só a certeza dócil de que a jornada encontrou seu porto. Um lugar onde as perguntas que já rondavam há tempos começam a se responder em silêncio. O brilho azul que pulsava à frente se difunde delicadamente, iluminando não só o caminho, mas as sombras interiores que a caminhada despertou. Cada passo parece um diálogo antigo, uma troca entre passado e presente, pedra e carne, noite e luz. Você percebe que não está mais sozinho. A sombra que acompanhava seu avanço é agora parte do cenário, uma presença que não ameaça, mas protege. O labirinto sussurra histórias antigas, histórias de quem já passou por ali com a mesma paciência e coragem, encontrando sua própria saída, seu próprio descanso. Você alcança o que antes parecia uma porta impenetrável. Agora, uma passagem dócil que se abre com um movimento quase imperceptível. O objetivo, aquele mistério essencial, não era encontrar uma saída comum, mas aceitar o silêncio e a pedra como parte da própria existência. Nesse instante, um calor suave lhe envolve, uma promessa silenciosa de que mesmo nas vastas solidões há um lugar onde o tempo se curva para acolher o cansado. O corredor atrás de você se dissolve em sombras que não carregam mais ameaça, mas companheirismo. A areia continua a ceder sob os seus pés, cada grão embalando o passo cuidadoso que caminha para o repouso, para o fim doce da busca. Você sente o rosto acariciado por uma brisa leve, fresca e quase invisível, como se o próprio labirinto respirasse com você, oferecendo um último gesto de paz. O farfalhar distante da pedra, antes uma quietude inquieta, agora é um murmúrio tênue e reconfortante. A luz azul finalmente se silencia em um brilho constante,
imóvel e tranquilo, enquanto o calor do sol pálido à distância invade o limiar, indicando que o mundo lá fora, com seus ritmos barulhentos e urgentes, permanece, porém, indiferente ao pequeno universo que você desvendou. Mas você não volta para ele com pressa. Leva consigo a memória calma do labirinto, um espaço onde a resistência encontrou a serenidade e o entendimento, onde o silêncio se tornou uma presença amiga. Você repousa a mão numa última lasca de pedra, sentindo o frio que se mistura com o calor do seu corpo, um contato que sela não um fim abrupto, mas uma passagem gentil. O labirinto não é mais uma prisão, mas um lugar de paz conquistada, onde cada sombra encurvada anuncia a promessa de descanso e renovação. Você deixa o corredor finalizado, o som da sua respiração lenta e o compasso alinhado do coração, um ritmo que fala de quietude e completude. Ao se afastar, o eco dos seus passos funde-se ao ar, dissolvendo-se na vastidão serena da pedra antiga. Você sabe que não há mais mistérios a temer, que a presença invisível que antes inquietava, agora depousa como uma sombra amiga, uma guardiã silenciosa do caminho que percorreu. O labirinto se cala, profundo e vasto, mas também acolhedor, enquanto você encontra seu repouso na delicada transição entre o tempo e o espaço. E no instante final, antes das pálpebras se fecharem, um lampejo sereno atravessa sua mente. Uma sensação suave como o toque sutil de um vento calmo. Um convite a deixar-se ir, a dissolver-se na noite com a tranquilidade de quem completou sua jornada. O silêncio torna-se a última canção, um canto infinitamente doce, e você se permite um sorriso tranquilo antes do sono. A pedra permanece firme e silenciosa, testemunha eterna da história que se encerra e da paz que nasce. A sombra se alonga, imortal e serena, e o labirinto repousa, completo e calmo, esperando, talvez, apenas o próximo viajante paciente, pronto para descobrir seu próprio caminho na dança eterna do silêncio e da luz.